E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu separei alguns livros aqui dos meus favoritos, só que uma versão especial. Aí só livro de terror, mistério, morte, suspense, pra que vocês leiam aí nesse mês do Halloween. Aproveitando que hoje é sexta-feira 13, né? Vocês já pegam essas dicas. Então, o primeiro deles que eu vou mostrar aqui pra vocês é do Peter Straub, que é Um Lugar Especial. Gente, esse livro aqui, ele é bizarro, assim, ele é perturbador mesmo. Esse aqui, sem dúvida, é o livro de terror mais perturbador que eu já li. Porque é o seguinte, ele vai contar a história de um tio que ele percebe que o sobrinho dele é um psicopata ali desde pequeno. E esse tio, ele é um serial killer. Então ele meio que vai educar esse sobrinho para que ele faça ali os crimes e as barbaridades dele, sem que ele seja pego. Por isso do nome Lugar Especial. Eles juntos, né? Ele vai achar aí um lugar especial para que ele cometa nessas barbaridades aí. Só, gente, que esse livro aqui, assim, as cenas finais desse livro aqui, você vai ficar assim de boca aberta. E assim, ele vai ficar com vocês durante vários dias. Assim, é um livro bizarro, assim, perturbador. Então, assim, se você for uma pessoa muito sensível, não gosta dessas coisas, ó, já passa direto. Mas se você gostar de livros, assim, que ele rápidos, mas que tem uma mensagem ali poderosa por trás, assim, que te deixa... Vai na Amazon, vou deixar o link lá embaixo, vocês já procuram, depois vocês voltam aqui pra me agradecer, viu? Garanto que vocês não vão se arrepender. Ainda na linha Bizarros, que é o série da Courtney Summers. E assim, gente, esse livro, pela capa, né, a gente pode pensar que ele seja assim, um livro mais infanto-juvenil e tudo. E ele é, só que ele traz assim, os temas muito pesados. Ele vai tratar aqui do desaparecimento de uma menina. Ela sumiu pouco tempo depois ali da morte da irmã dela. E quem está investigando isso aqui é um pessoal de um podcast. Então a história do livro ela é contada em forma de relatos, né, da descrição desse podcast. E também a gente vai acompanhar a história dessa menina, da série. Então, gente, eles vão contar assim o que aconteceu com ela. Essas meninas, elas viviam assim num lar muito bizarro com a mãe delas. A mãe dela é uma pessoa muito negligente. E ela estava casada com um cara. E esse cara, ele era um pedófilo. Então, vocês já sabem o que é que aconteceu. Pelo que eu falei, né? Vocês já sabem o que é que deve ter acontecido aí. E a série, ela meio que vai buscar vingança contra esse cara. Mas assim, gente, cuidado no momento que vocês vão ler esse livro. Porque ele assim, tem a capa muito bonitinha, né? Assim, mas... é um livro muito pesado, trata desse assunto muito sério, assim, de vingança também. Mas é um livro muito massa, um infanto-juvenil muito bom. Outro que ele... já dá pra dizer que Perfume, do Patrick Süskind, é um clássico. Esse livro aqui, gente, eu sempre me pego pensando nele. Eu acho que eu falei dele ontem. Porque, assim, gente, é um livro extremamente bem escrito. A premissa é muito simples, que é um serial killer... que ele pega os cheiros das mulheres para conseguir fazer um grande cheiro aí super especial. E ele vai lá, ele trabalha como um ajudante de perfumista. E ele começa a matar essas mulheres aí pra capturar o cheiro delas. Gente, mas assim, não vou mentir pra vocês, a história realmente é muito boa. Mas o que impressiona nesse livro é a escrita. Quem escreve, eu acho que pode pegar assim muitas aulas aqui com esse livro, mas assim, é um negócio muito bizarro. A cena final desse livro aqui também é uma assim absurda, de incrível, de bem feita, de bem escrita. Mas assim, é um livrão. E ele tem gore, gente. A parte aqui dos cheiros, assim, principalmente quando ele vai relatar a questão de podridão, dessas coisas assim, é descrita de um jeito... como é? Quando uma coisa é bem... que a gente consegue visualizar, a gente diz que é gráfica, né? Mas com o cheiro, tem alguma palavra que diga isso? Mas enfim, porque a cena do nascimento do protagonista é descrita aqui no comecinho, e ele nasce ali no meio de uma feira cheia de vísceras de peixe, e o autor ele descreve essa cena. E assim, pra quem gosta de gore e de livro bem pesado... Perfume, do Patrick Süskind, a minha edição é bem feinha, mas já tem uma nova aí, com a nova tradução saindo pela Record, eu acho. Outro que é um livro nacional de Casa Mal Assombrada e de Fantasma é o Descanse em Paz, Meu Amor, do Pedro Bandeira. Vocês estão vendo que ele é bem curtinho? E eu nem vou falar muito, mas basicamente, pessoal, aconteceu ali um acidente e tá assim uma chuva muito grande, e esse pessoal meio que fica ilhado, eles vão ter que se refugiar numa casa.
E eu não vou contar mais nada pra vocês. Mas assim, pra quem gosta de livro... Ele é muito curto, gente, tem nem 100 páginas. Pra quem gosta de livro de assombração, de casa mal assombrada, esse aqui é um prato cheio. Então vale super a pena. Outro... Vou pausar aqui as dicas, porque eu quero fazer assim, uma menção honrosa pra 2 livros que eu gosto muito. E eu acho que eles ficaram meio que injustiçados com o passar do tempo, não sei. Mas é o A Mulher na Janela, do A.J. Finn. E assim, gente, eu acho esse livro muito incrível. A questão... Se você não assiste o filme, nem vê o trailer do filme, vai só ler o livro. Se você viu o trailer ou viu o filme, eu acho que a experiência não vai ser tão grande. Mas, ainda assim, é um livro muito bom. Ele tem toda essa questão psicológica, a questão da fobia social que a protagonista tem. E assim, gente, é assim, impressionante. Ela vai relatando assim tudo que essa mulher faz, que ela não sai de casa, ela fica só observando o pessoal por essa janela, utilizando agora eu não lembro se é um binóculo ou um telescópio. Mas assim, gente, maravilhoso esse livro. E o filme, assim, foi muito injusto. A galera tá sendo muito injusta com A Mulher na Janela depois daquele filme. Mas assim, vale super a pena pra quem gosta assim, de thrillerzão psicológico mesmo. Muito bom. Outro também, gente, que é A Paciente Silenciosa. Eu não sei, o pessoal vou começar a falar muito mal dele de uns tempos pra cá, mas eu acho ainda assim um livro muito incrível. É um assim, não vou nem classificar assim como thriller como meu favorito, mas ele é meu favorito assim na categoria geral, assim como A Mulher na Janela também é. São 2 livros assim muito incríveis. Esse aqui ele faz muita referência a outras obras da literatura, principalmente Alceste, que é um poema épico, né, se eu não me engano, mas assim, muito bom esse livro, assim, impressionante. Se vocês têm ele aí, vale super a pena, deem uma chance. Mas enfim, pausado aqui o momento de disclaimer aqui do vídeo. Continuando, vamos lá. O outro livro que eu quero recomendar é O Corvo e Outros Contos Extraordinários, aqui que sai nessa edição bem simples da Princípios, mas eu gosto muito. A edição do Corvo, gente, é uma tradução do Fernando Pessoa, então é muito boa, mas um conto que vale super a pena aqui nessa edição, assim, eu gosto de todos, mas o principal que eu acho é o Poço e o Pêndulo, que é um cara que ele vai... Que a gente vai acompanhar, ele tá amarrado ali, esse pêndulo tá vindo se balançando em cima dele e a gente vai sentir toda aquela ansiedade até o momento que esse pêndulo vai chegar. E esse cara, ele tá completamente amarrado, ele não consegue se mexer, né? E o Edgar Allan Poe aqui vai descrever as coisas que acontecem com esse cara, porque os ratos vão passar assim por cima dele, uns insetos também por cima dele vão tentar comer a carne dele enquanto ele tá lá amarrado. E tudo isso com aquela tensão do pêndulo, né, se aproximando pra vir passar por ele. E assim, é incrível esse aqui também. Tem outras coisas boas aqui também, pessoal. Tem o Gato Preto, a Queda da Casa de Usher, né, que virou uma série aí da Netflix. E assim, muito bom. O manuscrito encontrado na garrafa eu acho assim legalzinho, mas tem os assassinatos na rua morgue, que acontece ali a morte de uma pessoa e eles vão começar a investigar o que é que aconteceu e depois... E assim, o legal desse conto é você descobrir no final o que foi que matou essas pessoas. Mas assim, vale super a pena. Se você não quiser ler tudo, leia pelo menos o Poço e o Pêndulo, que é muito massa. Ele tem todo esse ritmo que eu falei do pêndulo se aproximando lá do cara que tá amarrado, essa questão da ansiedade pra que tudo chegue. Enfim, sensacional, gente. Outro livro que é um thriller aqui, esse aqui é meu thriller favorito de todos os tempos, que é o No Escuro, da Elizabeth Hane. Quem me conhece sabe que eu falo desse livro direto, porque assim, é uma pena que essa autora não seja festejada do jeito que ela merece. Esse livro aqui é impressionante, pessoal. Ele vai contar a história dessa mulher que ela tá tentando reconstruir a vida dela depois que ela saiu de um relacionamento completamente abusivo, que ela sofria agressões físicas desse namorado. E a história ela é contada, pessoal, entre o passado e o presente. Então, no presente ela tá psicologicamente toda arrebentada. Porque é o seguinte, esse cara, como eu falei, ele agredia ela e nesse momento ela desenvolveu síndrome do pânico e também ela desenvolveu toque. Então ela vai sair de casa, ela tem que conferir se as portas estão todas fechadas, ela vai conferir se a janelinha está fechada ali, enfim. Aí ela vai vivendo nesses momentos e a gente sente aquela ansiedade. O que a autora descreve aqui é tão palpável, gente,
que você tem crise junto com a personagem. É impressionante o jeito que esse livro ele transmite assim pra gente todas as sensações ruins. Ele é um livro assim que te conecta tanto com a protagonista, é algo tão cru, algo tão real, que você se sente ali fazendo parte da trama como se você fosse a protagonista. Eu me lembro que eu tinha muita crise quando eu tava lendo esse livro, assim, ele até me fez muito mal na época que eu tava lendo, de tão pesado que ele é. Porque a gente não sabe que se esse namorado, ela desenvolveu essa crise por causa dele, e ela fica com aquela sensação que esse cara vai chegar a qualquer momento na casa dela pra fazer alguma coisa com ela. Por isso que vocês estão vendo que na capa do livro é meio que a mulher se virando assim de costa quando a gente percebe que a gente tem aquela sensação de estar sendo perseguido. Então é a mesma sensação aqui que a protagonista tem nesse livro. Mas assim, sensacional, gente. É um livro muito bem escrito, assim, de um jeito muito pesado. E assim, o tema é muito pertinente, né? Ele fala de ansiedade, de crise de síndrome do pânico, de toque. E assim, muito bom. Não tem edição física disponível mais desse livro, mas vocês podem encontrar o e-book. Eu vou deixar os links de todos os livros que eu falar aqui embaixo. Mas esse aqui, por favor, se eu pudesse obrigar vocês a ler um livro, seria esse. E assim, deem uma chance aí, se vocês tiverem ele em casa. Outro livro que ele é assim, ele é meio que terror, mas ele coloca muito humor para dar uma quebrada. Ele tem gore também, assim, coisa meio de possessão, que é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, desse Grady Hendrix. E assim, esse livro ele ficou muito famosinho, acho que pelo TikTok, ali pelas redes sociais, e assim, ele vale a pena. Só que assim, pessoal, eu já vou deixar de esclarecido aqui que ele é um livro que pode incomodar muitas pessoas, porque ele faz umas piadinhas bem pesadas aqui no livro, e algumas pessoas, sei lá, talvez não entendam nessa época. Ele tenta passar muito aquela vibe, vocês estão vendo aqui, de anos 80, né, imitando tipo uma fita cassete aqui, essa capa. Mas assim, ele vai contar a história dessa menina que, e assim, ela tá possuída, mas ela continua fazendo assim, tudo da vida da pessoa que ela tá lá. O espírito, né, continua vivendo a vida da menina que está possuída. E a amiga, a gente vai acompanhar a história pelo ponto de vista dessa amiga. Então ela vai tentar ajudar. E assim, a gente vai perceber que esse bicho, esse demônio, né, que está possuindo a menina, ele vai tentar destruir ela de todas as formas, mais ou menos o que acontece lá no Exorcista, né? A menina vai ficando toda desgraçada, só que a menina fica trancada no quarto. Essa aqui não, ela continua, né, fedendo enfim, daquela desgraceira toda, só que ela continua, tipo, frequentando a escola. E assim, ele tem muitas cenas engraçadas aqui nesse livro, ele vai fazer uma crítica muito social bacana aqui em alguns pontos também, mas no geral ele é assim, vamos dizer que é um livro politicamente incorreto, tá? Então, mas ele é engraçadinho, vale a pena. Por último, pessoal, eu acho que esse aqui eu li ano passado, é o Quarto, da Emma Donoghue. E assim, esse livro, ele é impressionante, pessoal. Ele é assim, ele é um thriller, né, que vai contar a história de uma mãe que foi sequestrada. E esse sequestrador dela mantém ela presinha nesse quarto. Só que é o seguinte, o ponto forte aqui do livro, sabe o que é, pessoal? Porque ela tem um filho no cativeiro. E o quarto aqui do título, o quarto que eles chamam lá no livro, é o universo que o filho conhece. Então, a gente tem a dimensão, só para vocês terem uma ideia, que a nossa cidade, a nossa casa, o nosso estado, o nosso país, o planeta Terra, né, a dimensão que a gente vive. O menino, o filho dela, que foi criado no quarto, ela não explica as coisas do mundo para ele. Então ela criou ele somente como se o quarto fosse o único universo que eles conheciam, que na verdade era, mas ela não falou sobre as coisas que eles poderiam fazer quando saíssem desse quarto. Ela criou ele lá nesse... E vai ter a justificativa, né, do porquê ela ter feito isso, mas ela criou esse menino desse jeito, né, meio que pra protegê-lo. Mas a gente vê, quando eles conseguem sair aqui desse quarto, a gente vai acompanhar como é a vida do menino tentando lidar com essa descoberta do mundo, porque, como eu disse, ele não sabia que existiam outras coisas, então ele não vai saber, por exemplo, até a questão das escadas, ele não vai saber, ele não vai entender as coisas assim quando ele sai, por exemplo, ele vai numa lojinha de livros e ele não tem ideia que a gente tem que pagar pelas coisas. E assim, a descoberta disso, a forma como eles vão ter que lidar com o mundo. E ela também, ela
ela meio que vai se sentir culpada, porque é aquela coisa, quando você tá em cativeiro, né, a vida das outras pessoas em algum momento vai ter que seguir em frente. Ela tava ali desaparecida, então quando esse menino e olha as outras coisas, também ela vai ter que lidar com o julgamento das pessoas por esse menino ser filho de um estupro. Um ponto bacana aqui do livro também vai ser a questão do que ela vai, né, descobrindo, mostrando para esse menino, assim, as outras coisas que ele pode fazer. Então, assim, o trabalho dos psicólogos ajudando eles a lidar com essa nova vida, a explicar como é que eles vão lidar com outras pessoas, porque a criança, ele não tem trato social algum com as outras pessoas, só com a mãe dele, porque era a única, vamos dizer assim, que a terra que ele conhecia era o quarto, e a população da terra era só o sequestrador e a mãe dele. Então é isso, gente. Me contem aí nos comentários se vocês já leram algum desses livros. Espero que vocês deem uma chance para eles. São livros que eu gosto muito, que eu acho que todo mundo deveria ler. E é isso. Obrigado para quem assistiu até aqui. Tchau.